Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nossa convidada hoje é Rosângela Talib, coordenadora do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir. Rosângela é psicóloga e mestre em Ciências da Religião. Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa ONG, Católicas pelo Direito de Decidir, qual é o tema central dessa ONG? É o aborto? Então, a gente trabalha, na verdade, na perspectiva dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, mais amplo do que o aborto simplesmente. O aborto é um dos pontos. É uma das temáticas que a gente trabalha, mas afirmando os direitos sexuais e direitos reprodutivos como direitos humanos, né? E lutando pela implementação de políticas públicas que garantam aos sujeitos e aos cidadãos uma vida sexual e reprodutiva saudável. O interessante é que a Igreja Católica tem uma posição muito firme contra o aborto. E vocês colocaram o nome Católicas justamente no título da ONG. Por quê? Então, porque, bom, somos católicas mesmo, né? Todas nós somos católicas da equipe de coordenação e nós trabalhamos afirmando a possibilidade da Igreja Católica pensar de uma maneira diferenciada daquela que ela está propondo hoje em termos da sexualidade e da reprodução. Nos parece que é um momento em que a Igreja deveria repensar seu posicionamento e repensar as condições que impõem aos seus fiéis, né? Porque, na verdade, os seus fiéis não têm seguido muito o que a Igreja preconiza em termos de sexualidade, né? O uso de camisinha, por exemplo, né? O número de divórcios e por aí vai. A senhora diria que a Igreja Católica está se distanciando do pensamento das camadas urbanas? Então, a Igreja, eu acho que, bom, nós estamos no século XXI, a ciência tem evoluído muito, né, em termos de pensar a reprodução humana, inclusive, né, essa semana a gente teve autorização na Inglaterra de uma pesquisadora de clonar, né, especificamente alguns embriões, né, aqueles que são descartados, mas que fazem experiências que são, claro, visando produção de medicamentos, mas, quer dizer, a ciência está evoluindo muito e a gente, eticamente, tem que acompanhar essa discussão. A senhora acredita que a Igreja Católica tem a capacidade e vontade política de caminhar nessa direção, de ser mais liberal, mais... Então, a Igreja, bom, se a gente pensar, a Igreja Católica, ela é uma instituição muito grande, gigantesca, né? É claro que as mudanças não são tão fáceis de acontecerem, mas se a gente for pensar da Idade Média, né, da Inquisição, das mulheres que foram consideradas bruxas e queimadas pela Inquisição, a gente avançou bastante, né? Então, ainda hoje nós noticiamos aqui no jornal um rapaz que bateu a senhora viu a notícia, né? Quer dizer, nós não estamos talvez tão longe assim. Tão longe a gente assim. Tem muito que avançar em termos dos direitos das mulheres, né? De pensar a posição das mulheres na sociedade, né? E principalmente quando a gente está falando da questão da saúde reprodutiva e da saúde das mulheres. E tem a questão da saúde pública, né? A ONU recomendou agora que os países liberem o aborto em casos de suspeita de microcefalia. A Igreja Católica vai se pôr contra isso? Já se posicionou contra, já se posicionou sim. Ela afirmou que seria um desrespeito à vida humana porque você não dá o direito de indivíduo nascer com alguma deficiência ou alguma incapacidade, né? E que então isso seria um crime. A CNBB se posicionou contra isso. Em relação a isso, o que a gente acha é que as mulheres devem ter o direito de decidir. As mulheres que desejarem manter a gravidez, elas devem ter todo o apoio do Estado,
né, o apoio psicossocial. Um salário mínimo só vai ser insuficiente, a gente sabe, para cuidar dessas crianças que vão precisar de políticas públicas bastante importantes. A gente tem vários centros de reabilitação de primeiro mundo no país, a gente vai ter que aumentar esses centros, né, para atender essas crianças, mas a gente defende que aquelas mulheres que também desejarem interromper, que elas tenham o direito. Né? Agora, por questão de saúde mental dessas mulheres, né? Isso tem que ser feito através de uma mudança na legislação, porque na legislação atual elas não podem procurar um posto de saúde ou um hospital público para fazer aborto. Não podem. Né? O que está se pedindo, e tem um grupo, a ANIS, em Brasília, que está propondo entrar no STF pedindo a liberação ou a inclusão de mais esse permissivo na nossa legislação. Né? Porque no STF, pela urgência, né, a gente está falando de uma epidemia, né, então um problema de saúde pública grave, que os cientistas ainda não têm muitas respostas, então também é necessário que se invista... Há uma grande dúvida que paira sobre isso. Se invista muito nos centros de pesquisa, que os pesquisadores de ponta nessa área tenham recursos para poder trabalhar rapidamente e dar respostas. E vocês fazem lobby parlamentar? Vocês procuram os parlamentares para que liberalizem a legislação anti-aborto? Sim, a gente tem procurado conversar com aqueles parlamentares, os poucos que ainda tem lá atualmente na atual legislatura, né? Para barrar aqueles, principalmente o que a gente fez no ano passado foi tentar barrar os projetos de lei, o que ficou conhecido como o projeto do Cunha, né? Que tenta mudar a lei de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, né? Impedindo o acesso à anticoncepção de emergência e pedindo exame de corpo de delito e dificultando o acesso ao aborto que já é permitido na legislação, o aborto legal, né? Então, o que a gente tem feito muito é tentar barrar retrocessos. Barrar o avanço do atraso. Tá certo. Os retrocessos atualmente, né? Infelizmente, mas eu acho que nesse momento é uma questão de saúde pública, a gente tem que clamar aos nossos deputados, inclusive, que pensem rapidamente em políticas públicas, né? Tá bem. De saneamento, sanitários e tudo mais, tá porque não é possível que as mulheres tenham que pagar a conta outra vez. Eu agradeço muito a psicóloga e mestre em Ciências da Religião, Rosângela Talib, por ter estado aqui conosco no Jornal da Gazeta. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Estela.